Agora imagine que outra espécie, seja humanoide ou similar a um golfinho, pudesse ter existido há milhões de anos. Como encontraríamos evidências disso? Houve um episódio de Doctor Who sobre uma civilização industrial não humana na Terra, que existiu muito antes de nós. Esses répteis, chamados de Saluran, foram forçados a viver no subsolo devido a um aumento catastrófico nas temperaturas da Terra. Ali, eles floresceram por séculos. Isso inspirou cientistas a formularem a chamada hipótese de Saluran. Se houvesse uma civilização avançada antes de nós, deveríamos encontrar vestígios dela por aí, certo? Bem, o climatologista Gavin Schmidt e o astrofísico Adam Frank decidiram investigar. Como qualquer sociedade tecnologicamente avançada teria grande necessidade de energia, eles procuraram por marcas globais que indicassem isso. Por exemplo, sinais de processos industriais em grande escala, como fábricas e seus subprodutos. Depois, surge a pergunta: por quanto tempo essas civilizações poderiam ter durado? Se existiram por eras, deveríamos observar indícios persistentes, como resíduos de queima de combustíveis fósseis, extinções em massa, produtos químicos sintéticos ausentes na natureza e até traços de atividades nucleares. Basicamente, devemos buscar os mesmos tipos de evidências que os humanos estão deixando como marcas de nossas atividades. Infelizmente, esses rastros não são tão fáceis de localizar. Agora, imagine um cenário perturbador. Se a humanidade desaparecesse de repente. Apesar de parecer que deixamos mudanças significativas em nosso planeta, uma civilização futura, daqui a milhões de anos, teria dificuldades para encontrar qualquer vestígio de nossa existência. Em comparação, nosso período industrial durou apenas cerca de 300 anos, sem deixar traços profundos. O registro histórico da Terra está cheio de lacunas, especialmente quanto mais longe olhamos. O registro fóssil, por exemplo, é altamente seletivo e incompleto. Em média, apenas um fóssil é formado a cada 10.000 anos, e até mesmo pegadas de dinossauros são raras. Montanhas surgem, oceanos mudam, e a atividade tectônica pode facilmente apagar evidências de civilizações inteiras depois de alguns milhões de anos. Assim, as chances de qualquer sinal físico de uma civilização desaparecerem são altas. Para encontrar ao menos alguma coisa, precisaríamos investigar padrões sedimentares incomuns ou razões isotópicas estranhas. Além disso, fósseis se formam principalmente na água, nos deixando com poucos dados sobre criaturas terrestres ou habitantes de florestas densas. Mesmo que uma sociedade tecnologicamente avançada tenha existido milhões de anos atrás, e mesmo se fosse muito mais avançada do que nós, seríamos desafiados a encontrar qualquer pista de sua presença. Frank e Schmidt buscaram entender como poderíamos detectar sinais dessa existência. Descobrir cidades seria a prova definitiva de uma civilização estilo Saluran na Terra. Mas Adam Frank não está muito confiante. Mesmo agora, nossas cidades ocupam menos de 3% da superfície da Terra, tornando fácil perder as ruínas de cidades antigas. Se uma cidade sobrevive por dezenas de milhões de anos, depende de se o solo ao seu redor está afundando, ficando preso em rochas ou subindo, sendo desgastado por chuva e vento. Assim, locais como o French Quarter em Nova Orleans podem ter mais chances de aparecer no registro geológico do que, por exemplo, Haight-Ashbury, em São Francisco. Quando se trata de encontrar artefatos, as chances são igualmente pequenas. Nenhum iPhone pré-histórico sobreviveria milhões de anos, mesmo com vidro sofisticado. Encontrar seus restos fossilizados é um pouco mais plausível, mas ainda assim desafiador. Como humanos modernos existem há apenas cerca de 100.000 anos, é bem possível que quaisquer traços de uma espécie avançada anterior sejam completamente ignorados. Há, no entanto, a possibilidade de tropeçarmos em seus rastros nas rochas. Nossa era atual, caótica, pode deixar uma marca distinta na história geológica do planeta, especialmente porque estamos vivendo o que equivale a um PTM 2.0. Vou falar sobre isso em breve. Os pesquisadores estão analisando mudanças no ciclo do carbono. Desde o século XVIII, a humanidade liberou grandes quantidades de carbono fóssil, o que deixa uma assinatura única na proporção de isótopos de carbono, distinguindo o carbono em seres vivos como conchas de moluscos, do carbono em rochas vulcânicas inorgânicas.
Os cientistas também buscam sinais nos sedimentos. Grandes deltas costeiros podem indicar rios maiores formados por uma civilização. Traços de nitrogênio podem sugerir agricultura em larga escala, com o uso intenso de fertilizantes. Já níveis elevados de metais nos sedimentos podem apontar para escoamento industrial. Claro, encontrar um único indício não prova nada. Como Schmidt afirma, a chave é buscar múltiplos sinais juntos. Sem artefatos claros, eventos distintos podem surgir através de várias pistas, em vez de alterações causadas por um único evento. Em busca de respostas ao estilo Saluran, os cientistas até decidiram investigar a Lua. Alguns astrônomos acham fascinante que ninguém tenha explorado isso antes. Eles até brincam sobre a possibilidade de dinossauros construírem foguetes e deixarem rastros na Lua ou em outros corpos celestes. Esses especialistas acreditam que planetas como a Terra tendem a apagar evidências de civilizações em suas superfícies. Por isso, eles consideram a ideia ousada de que tais seres podem ter sido viajantes espaciais. Nesse caso, resquícios de sua tecnologia, chamados de tecnossinaturas, poderiam estar escondidos não só na nossa Lua, mas também em asteroides ou até enterrados em Marte. Ali, esses traços poderiam persistir por milhões, talvez bilhões de anos. Infelizmente, até agora, apesar de investigar eventos de até 380 milhões de anos e examinar ocorrências suspeitas, os mais pesquisadores não encontraram evidências claras de uma civilização tecnológica. Mesmo assim, Frank pede para não desistirmos. Ele sugere mais estudos, como examinar o tempo de permanência dos químicos industriais modernos nos sedimentos oceânicos. Ele acredita que isso pode nos ajudar a identificar marcas químicas na história da Terra. Se não há sinais, por que continuar procurando? Essa pesquisa se baseia nos estudos recentes de Schmidt e Frank. Eles estavam investigando o Antropoceno, uma era proposta que seria marcada pelas atividades humanas na Terra. É uma época cheia de eventos chamados hipertermais, episódios pré-históricos quando as temperaturas da Terra aumentaram rapidamente em curtos períodos de tempo. Esses eventos são como ondas de calor intensas. Um exemplo clássico é o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ou PTM. Ocorreu cerca de 55,5 milhões de anos atrás e resultou em um aumento rápido nas temperaturas globais. Durante aproximadamente 200 mil anos, a média de temperatura da Terra subiu de cerca de 5 para 8 degrees Celsius. Estudamos esses eventos hipertérmicos para compreender se foram causados por processos naturais ou atividades humanas. Esses hipertermais inspiraram Frank e Schmidt em suas pesquisas. Para investigá-los, cientistas começaram a analisar sinais químicos e vestígios deixados nas rochas. Ao fazer isso, Schmidt e Frank identificaram paralelos intrigantes entre as questões climáticas atuais e períodos antigos de mudanças abruptas de temperatura. Há uma notável semelhança entre o PTM e outros eventos hipertérmicos no passado. Esse trabalho vai além de resolver mistérios históricos. Entender como impactamos o meio ambiente pode nos ajudar a encontrar maneiras melhores de viver em equilíbrio com o planeta, evitando que nos tornemos uma espécie esquecida no futuro. Nossa Via Láctea está repleta de planetas potencialmente habitáveis, mas não sabemos se há outras civilizações por aí. A Terra é, até onde sabemos, o único lugar com vida. Há cerca de 200 anos, as pessoas se perguntavam se poderia haver civilizações em Marte. Na época, essa era uma questão séria, mas depois que capturamos imagens e enviamos sondas, concluímos que não havia evidências. Essa ideia foi descartada e tornou-se algo visto como irrelevante na ciência séria. No entanto, não estabelecemos limites claros sobre o que poderia ter acontecido em nosso próprio planeta há muito tempo. Mesmo sem provas, não devemos descartar a possibilidade. Lembre-se de que levou um tempo para a humanidade reconhecer os dinossauros. Talvez os Salurans estejam apenas esperando pacientemente por sua vez. E isso é tudo por hoje. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.